Eu estava pensando um pouco essa semana a respeito de como nós dividimos o ano, ou dos períodos que nós tratamos o nosso ano. Talvez, se você for fazer a sua divisão, você vai dividir diferente. Você vai ter outros resultados, enfim. Mas, no geral, o ano se divide em 3 ou 4 partes. A primeira parte do ano é a parte em que nós estamos focados em cumprir os nossos projetos, as nossas metas. Nós passamos o final de um ano, entramos em um ano novo e então nós estamos correndo. Todos os dias na academia, todos os dias fazendo devocional, todos os dias fazendo dieta. Nós estamos animados. Nós estamos com a corda toda. É começo de ano. É tempo de novos projetos, é tempo de colocar as coisas no papel e chegar no final do ano e ver os resultados acontecendo. Mas depois disso, nós chegamos na segunda parte do ano, mais ou menos ali na sua metade. O que essa parte do ano nos diz? É aquela parte em que nós ainda estamos animados. Ainda estamos fazendo as coisas, mas nós já percebemos que algumas coisas que nós elaboramos demoram um pouco mais para acontecer do que nós pensamos. Não é verdade? Talvez você já está pensando em alguma coisa aí. E aí então nós nos permitimos o quê? Relaxar um pouquinho. É nesse período em que nós já não vamos mais, talvez na academia todo dia, não fazemos mais aquela dieta todo dia, enfim, seja a área do plano que você elaborou no começo do seu ano, você já se permite falhar um pouco. Por quê? Porque na sua cabeça sabe que aquilo talvez é um longo prazo. Como aquilo é um longo prazo, dá para você recuperar ainda com o resto de ano que tem pela frente. Mas aí nós chegamos então à parte do ano em que nós estamos agora. Ainda não é o fim, mas está muito próximo do fim. Eu diria que essa parte do ano em que nós estamos é talvez a parte mais complicada do ano. Porque o entusiasmo passou, nós chegamos à conclusão que muitas coisas que nós estávamos tentando fazer não deram certo porque nós nos permitimos falhar um pouquinho. Nós percebemos que talvez mesmo não falhando, mesmo seguindo a risca, alguns projetos não vão se concluir tão cedo. Nós percebemos que coisas pelas quais estávamos animados para realizar estão agora sendo objeto, estão agora sendo motivo do nosso coração estar em desânimo. Por quê? Porque as coisas talvez não deram certo, talvez não aconteceram como planejávamos, talvez pioraram, ou talvez você esteve fazendo tudo certo, mas ainda assim você não chegou lá. Essa é aquela parte do ano em que muitas pessoas começam a desenvolver suas síndromes, o pânico, a ansiedade, a depressão, porque o sentido que as movia para suas realizações foi embora. Ela não está ainda num final de ano para elaborar novos projetos, aquele ânimo que nós recebemos, mas ela também não está animada porque falta pouco. Talvez aquela pessoa está se sentindo assim: meu tempo foi perdido. Talvez você que está aqui hoje esteja se sentindo assim. Eu tenho certeza que você conversou com alguém esse ano, ou talvez essa semana, que disse para você: nossa, como esse ano passou rápido. Nós já estamos no final do ano. Eu conversei com muitas pessoas que disseram isso. Então nós percebemos que nossos planos, nossos projetos, aquilo que nos motivava, não só não está nos motivando mais, mas está sendo a causa das nossas tristezas e lamúrias. Mas igreja, eu creio que hoje é dia de Deus restaurar o ânimo dos seus projetos. Você crê? Eu creio que hoje é dia de Deus colocar novos projetos e sonhos no seu coração. Você crê nisso? Eu quero que você, por gentileza, então,
acompanhe comigo na tela ou na sua Bíblia, o livro de Provérbios. Nós vamos ler o capítulo 15, no verso 22. Provérbios capítulo 15, no verso 22, o texto diz assim: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Eu quero dar aqui alguns conselhos para você a respeito dos seus projetos, a respeito dos seus sonhos, a respeito de como trabalhar essa área na sua vida ainda nesse final de ano. Você crê que Deus tem algo novo para você aqui? Então a primeira coisa que eu quero falar com você hoje é que nós não devemos andar segundo os conselhos de quem não anda com Deus. Irmãos, o texto está dizendo que é na multidão de conselheiros que os projetos se estabelecem. Mas você não deve procurar conselho com qualquer um. O salmista diz no Salmo 1: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós não podemos ouvir conselhos de qualquer pessoa. Talvez muitas coisas não tenham acontecido na sua vida porque você ouviu quem não deveria. É talvez a pessoa que está com um problema no casamento e vai ouvir alguém que acabou de se divorciar. É talvez a pessoa que está com um problema ali no seu trabalho ou na sua faculdade, alguma área dessa da sua vida, e vai conversar com aquele amigo que está mais insatisfeito ainda no trabalho, nos estudos, seja onde estiver. Enfim, independentemente da área que for, nós não devemos ouvir conselhos daqueles que não temem ao Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que não teme a Deus é uma pessoa tola, ela não é sábia. A Bíblia diz que o companheiro dos tolos será tolo. Se nós estamos ouvindo pessoas que não têm um versículo bíblico para basear o nosso conselho, para basear aquilo que você tem que fazer, você tem que abrir mão de ouvir essa pessoa. Você tem que abrir mão de ouvi-la, por mais que ela seja próxima a você. Ela pode ser da sua família, pode ser um amigo muito próximo. Ela não tem autoridade de Deus para definir o futuro da sua vida por meio de conselhos. E muitos dos nossos projetos às vezes são frustrados, não acontecem, não tomam rumo, porque nós ouvimos pessoas erradas. Porque nós não ouvimos pessoas que têm a sua vida clara e definida com Deus. Porque nós deixamos de ouvir pessoas que, quando vão conversar com você, não dão a sua opinião, mas dão a opinião daquilo que a Bíblia diz. Quando nós deixamos isso para trás, nós estamos assinando no cheque do nosso futuro, dos nossos projetos, que ele vai dar errado, que ele não vai se cumprir, que a coisa vai desandar, que o pudim vai desinformar. Por quê? Porque bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que não ouve, que não anda segundo o conselho dos ímpios, daqueles que não andam com Deus. Amém? O segundo conselho que eu quero dar para você é que você não confie tanto em si mesmo. Irmãos, a vida cristã, ela não foi feita para ser vivida sozinha. Essa linda pessoa que está aí do seu lado foi chamada por Deus para viver com você para sempre. E quando eu falo para sempre, é sempre, porque até no céu, na eternidade, essa pessoa vai estar lá do seu lado. Então trate já de olhar para o rostinho dela e acostumar, porque nós vamos estar juntos por muito tempo. Mas veja, o texto diz que é na multidão dos conselheiros que os projetos tomam jeito. Esse texto está nos ensinando que nós não fomos feitos para andar sozinhos, não. Nós não fomos feitos para tomar a direção da nossa vida sem o nosso irmão. Sabe,
Eu creio que todos aqui sabem que o nosso Senhor Jesus morreu na cruz por nós, não é verdade? A sua carne foi pregada na cruz, Ele sangrou, Ele morreu. Mas nós sabemos que ao terceiro dia, de maneira gloriosa, Ele ressuscitou. Você crê nisso? E Ele ressuscitou em um corpo físico. Tomé tocou nas suas chagas, nas suas feridas, era um corpo físico. Jesus se encontrou com seus discípulos após ressurreto e comeu peixe com eles. E depois Jesus ascendeu ao céu em um corpo físico. Jesus está vivo hoje, está conosco espiritualmente, mas Ele está vivo ao lado do Deus Pai de maneira física. Então o corpo de Jesus não está mais aqui, mas ainda está. Olha o paradoxo, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós individualmente somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, eu sou um membro desse corpo, você é outro membro, esse irmão do seu lado é outro membro, e nós juntos formamos o quê? O corpo de Cristo aqui na terra. O que isso significa? Que um corpo sem um membro, ele sobrevive. A dor da amputação é muito pesada. A dor da amputação, ela dura dias, semanas, meses, anos. Mas o corpo aguenta. O corpo sobrevive. O membro amputado não. O membro amputado que para de receber sangue que está bombeando daquele corpo, o membro amputado que para de receber alimento daquele corpo, ele morre, se desfaz. Nós, irmãos, não podemos confiar que nós somos suficientemente sábios e bons para falar assim: eu não preciso que ninguém me diga o que fazer, eu sei fazer sozinho. A Bíblia diz que o começo da ruína é a soberba. A soberba precede a queda. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Como é que nós vamos cuidar para que nós não caiamos, para que os nossos projetos não se frustrem? Quando nós entendemos que nós precisamos da igreja do Senhor, dos membros desse corpo, de cada um de nós que estamos sentados aqui, porque é no conselho daqueles que temem ao Senhor que há sabedoria, que há resolução, que o seu casamento é restaurado, que a sua família é tocada por Deus, que o seu trabalho não vai embora, que tudo acontece porque você está enxertado na videira verdadeira. Talvez muitos planos na sua vida estavam mortos, porque até hoje você lutou sozinho. Sabe, quando nós dizemos assim: eu não quero que ninguém saiba da minha vida, eu não quero que ninguém me ensine, eu não quero que ninguém me corrija, eu não quero que ninguém toque nas áreas essenciais do meu futuro, eu não quero que ninguém saiba dos meus podres, das minhas coisas ruins. Quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo, na verdade, eu não quero fazer parte do corpo de Cristo. E é por isso que muitos dos nossos planos têm sido frustrados. É por isso que nós chegamos talvez nessa fase do ano cansados, desanimados, desnutridos, querendo às vezes nem vir para o culto, querendo às vezes nem sair de casa para trabalhar. Por quê? Porque nós lutamos tanto sozinhos, nós caminhamos tanto sozinhos, nós vínhamos para a igreja, o culto nem acabava, a gente já ia embora, não queria conversar com ninguém, que a força acabou. Por quê? Porque a força nunca esteve em você. A força para o membro vem de todo o corpo. Não lute sozinho, não faça isso. E o terceiro conselho que eu quero dar para vocês hoje, porque eu creio que hoje Deus vai restabelecer os nossos planos de uma maneira gloriosa. Você crê nisso? O terceiro conselho conselho que eu quero dar para você é que nós temos que aprender que muitos dos nossos planos são frustrados porque eles desagradam a Deus. Sabe, gente, foi pregado aqui no domingo sobre a libertação do engano.
E realmente essa é a maior prisão que um homem pode enfrentar. E uma das maiores prisões que o homem enfrenta em relação ao engano é a prisão do andar só. É a prisão do não ter alguém para conversar, para aconselhar. E nós não percebemos que muitas vezes os planos que nós estabelecemos, aquelas metas de final de ano que nós começamos a fazer no começo do ano, elas desagradam a Deus. Elas desonram o nome do Senhor. E Deus nos ama tanto que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ou seja, Ele não pode deixar os seus planos darem certo quando os planos que você tem não incluem o Senhor. Porque Deus te ama muito para te perder. Então Ele precisa frustrar os seus planos. Se você puder, acompanhe o verso 25 comigo. Veja como isso se desenvolve na prática. O verso 25 diz assim: o Senhor desarraiga a casa dos soberbos, destrói a casa dos soberbos. Se os nossos projetos, os nossos sonhos servem para nos tornar orgulhosos, soberbos, donos de si mesmo, se a base daquilo que nós sonhamos e projetamos é o orgulho, o próprio Deus vem e destrói. É o que o texto está dizendo. Pense aí um pouquinho naquilo que você tem vivido, planejado, sonhado para a sua vida. Se isso é fruto, se a causa disso é o orgulho, é a falta de humildade, Deus precisa destruir sua casa. Deus precisa destruir os seus sonhos. Por quê? Porque lá na frente eles serão ainda mais frustrados. Lá na frente você vai se dar ainda pior. E lá na frente você estará distante do Senhor. E não há lugar melhor do que estar nos pés do Senhor, mesmo que quebrado, mesmo que desfalecido, porque é lá que nós temos alimento, é lá que nós temos força para subir. Veja comigo agora o verso 26. O texto diz assim: os desígnios dos maus, os planos dos maus, são abominação para o Senhor. Se nós vivemos uma vida longe de Deus, se os nossos planos são pecaminosos, maus, a Bíblia diz que eles são uma abominação, que Deus os detesta. Talvez muitas coisas que nós queremos fazer não tenham dado certo, porque essas coisas são más, porque essas coisas são abomináveis aos olhos de Deus, porque essas coisas incluem tudo menos a glória do nosso Senhor. E aí Deus tem que fazer o quê? Deus tem que olhar e fazer assim: não vai dar certo, eu vou ter que tirar, eu vou ter que remover. Tudo para o nosso bem. Você crê nisso? Veja agora o verso 27, por favor. O texto diz assim: o que se dá à cobiça perturba a sua própria casa. Se os nossos projetos incluem passar por cima das pessoas, pular processos, tem base na desonestidade, no desejo errado, o texto diz que eles vão servir para a própria ruína da nossa casa. Por quê? Porque Deus ama os seus filhos. Deus não quer que os nossos planos estejam em desacordo com a sua vontade, porque no final eles vão ser uma casa fundamentada na areia, e quando baterem os ventos, quando cair a chuva, quando correrem os rios, aquela casa vai cair, porque ela não estava fundamentada na rocha. O convite de Deus para nós hoje é que nós estabeleçamos projetos, sonhos, desejos, planos que, não de certa maneira, mas que em total maneira tenham em vista a glória de Deus. O convite de Deus para nós hoje não é que Ele simplesmente quer fazer algo ainda esse ano em nós. Ele não quer simplesmente renovar os planos em nós, ou que nós abandonemos os planos e falemos assim: não, 2024 a gente começa. Não. O convite de Deus hoje para nós é que, se os planos que estabelecemos até agora, os passos da nossa vida que tomamos até agora não estiveram em acordo com a sua vontade, é que dá tempo de renová-los.
dá tempo de refazê-los. O convite de Deus para nós hoje é: elabore planos que me incluam, elaborem planos que sejam para minha glória, e o próprio Deus é o maior interessado em estabelecê-los. Porque a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Irmãos, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, mas se os planos deles envolvem aquilo que é mal, a bênção de Deus não pode estar sobre esses planos. Eu quero que você pense por um momento nisso. Deus tem renovo para nós. Talvez nós estamos cansados, é tanto trabalho, é tanta coisa, já estamos chegando no final de ano e as coisas não deram certo, o que nos motivava acabou, mas Deus quer dar mais para nós, mas Ele precisa estar incluído nisso. Ele tem muito mais para fazer do que nós pensamos, mas coloque os seus projetos na mão dEle, coloque os seus pensamentos na mão dEle. Saiba que é de Deus que depende o seu amanhã, não é das suas forças. Coloque a sua confiança unicamente em Deus. Deus quer abençoar os nossos projetos que nós colocamos em suas mãos. Mas para isso eu quero que você, mais uma vez, coloque o seu pensamento num último projeto. O projeto da cruz de Cristo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, em meu e em seu lugar, para pagar uma dívida que era minha e sua, uma dívida impagável. Ele veio, morreu em nosso lugar, perdoou os nossos pecados e nos salvou, por graça, não por merecimento. Mas a mesma graça que nos salvou é a graça que capacita o nosso coração a amar o Senhor. Então, nesse momento eu quero que você feche seus olhos no seu lugar. E que agora você possa chamar Jesus, para que a graça dele que te salvou possa agora invadir o seu coração e mudar as motivações do seu coração. Você quer que os seus planos deem certo? Você quer terminar 2023 de uma forma extraordinária? Você quer ver algo acontecer na sua vida que você estava vendo que estava muito longe? Chame o Senhor Jesus agora para mudar o seu coração, porque Ele tem muito abundantemente mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos para fazer sobre nós, segundo o seu poder que opera nos seus filhos. Você pode ficar em pé no seu lugar para nós orarmos.